Creio no Espírito Santo. Estamos nos aproximando da grande festa de Pentecostes, isto é, 50 dias após a ressurreição. Celebraremos então a festa do Espírito Santo. Expressaremos nossa fé na terceira pessoa da Santíssima Trindade e, de certo modo, a ocasião para reconhecermos também aquilo que o Espírito Santo faz em nossa vida. Mas quem é o Espírito Santo? Quais são suas características? O que tem a ver com a nossa vida cotidiana, nossa vida familiar, relacionamentos, trabalho? Quanto mais conhecemos, tanto mais amamos, nos lembrava Santo Agostinho. Bom, sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós temos um Deus que é uno e trino, uma natureza, uma substância, uma essência e três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada qual desempenha um papel na história da salvação. No símbolo da fé nós professamos aquilo que acreditamos. Creio em Deus Pai, é o Criador. Creio em Deus Filho que anuncia o reino, mostra a face do Pai, revela o Espírito Santo e nos remide dos nossos pecados pela sua cruz. Creio no Espírito Santo. O Espírito Santo é o santificador. É aquele que conduz a igreja na história rumo à parousia, rumo à plenitude definitiva no julgamento final. A palavra Espírito, ela encontra-se já no Antigo Testamento, no hebraico ruá, traduzida para o grego pneuma, isto é, o vento, o sopro. O Espírito Santo é aquele que nós não vemos, mas sentimos os efeitos, como Jesus explica tão bem a Nicodemos no capítulo 3 de São João. O Espírito Santo que também é assimilado com alguns símbolos. Por exemplo, a pomba que desce sobre Jesus em seu batismo no Rio Jordão. O próprio vento, como nós já havíamos explicado, que é inclusive a tradução do nome pneuma. Também a água viva, com Jesus também no Evangelho de São João. Encontramos ainda outras simbologias que representam a essência do Espírito Santo. Por exemplo, as línguas de fogo, o fogo que purifica, o fogo que queima, separando as essências puras de um ouro, por exemplo, depuração. E por fim, claro, a nuvem, não é? Como encontramos na passagem em que Maria é fecundada. São símbolos que expressam em profundidade o Espírito Santo, não é? A sua personalidade, a sua divindade, o seu poder e, evidentemente, também a sua missão. A reflexão sobre o Espírito Santo, sem dúvida, se relaciona de forma muito mais profunda com a Igreja. Até porque em Pentecostes a Igreja é manifestada ao mundo, como nos diz o Vaticano II. Se antes ela existia no coração do Pai e foi preparada ao longo do Antigo Testamento, agora ela se manifesta plenamente. Terminada a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, inicia-se a missão da Igreja, mas a Igreja sempre apoiada pelo Espírito Santo. Não podemos dissociar a Igreja do Espírito Santo. O Papa Bento XVI, em diversas ocasiões, nos lembrava disso, quando dizia que se não for pelo Espírito Santo, a Igreja se torna apenas um clube, um grupo, conduzido por pessoas que têm preferências próprias e não nos pode salvar. Os padres da Igreja chamavam o Espírito de alma da Igreja. Assim como o corpo biológico
necessita da alma para a sua racionalidade, a sua vitalidade. Assim também é a igreja em relação ao Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, os apóstolos em Pentecostes começam sua missão. Recebem os dons do Espírito e agora podem propagar o Evangelho, não por si, mas pela força do Espírito. Assim também são os sucessores dos apóstolos, os bispos, e dentro do colégio episcopal, sem dúvida, o Papa. Bom, é claro que o Espírito nós associamos ele à santificação. E quando falamos de santificação, estamos falando dos sacramentos. Todos os sacramentos acontecem pela força do Espírito Santo. Tem sacramentos em que o Espírito Santo ele é dito de forma mais explícita, não é? Como, por exemplo, no batismo, quando nós recebemos o Espírito Santo, e de modo muito particular o sacramento da crisma, em que recebemos a plenitude dos dons do Espírito Santo. Mas os sacramentos acontecem não pela força do sacerdote ou por sua capacidade, mas pela força do Espírito Santo. O sacerdote se torna então instrumento do Espírito Santo na realização dos sacramentos. Lembremos aqui, por exemplo, na celebração da Santa Missa, quando o padre vai fazer a transubstanciação, isto é, o pão e o vinho se transformarão no corpo e no sangue de Cristo. Ele realiza a epiclésia, a imposição das mãos e a evocação do Espírito Santo sobre as oferendas. Assim, os sacramentos são obras do Espírito Santo na igreja. Também, claro, nós não podemos deixar de falar da força do Espírito Santo no homem de modo geral, não só nos sacerdotes e bispos, mas em cada batizado, em cada pessoa. O Espírito Santo age de forma muito plena e conduz esta pessoa a um nível de vida semelhante àquilo que Cristo deseja. Realiza a graça da justificação no homem e o transforma interiormente, para que assim ele se torne habilitado a viver o Evangelho. Lembremos aqui, por exemplo, dos dons do Espírito Santo. Todos os homens recebem estes dons. Em momentos pontuais da vida precisam de uma força especial, uma iluminação especial, e é aqui que o Espírito Santo age com os seus 7 dons: o dom da inteligência, o dom da fortaleza, o dom do conselho, da piedade, da ciência, o dom do temor de Deus. Através destes dons, o homem é capacitado a viver a santidade, e ele a vive de fato, como vemos na vida de tantos santos. Na relação do Espírito Santo com a igreja, encontramos exemplos exímios da ação do Espírito Santo com os santos. No século XIV, São Boaventura, um grande teólogo da igreja, ele, entrando na vida franciscana, viveu mais ou menos 40 anos depois de São Francisco. Ele quis conhecer a vida de São Francisco e começou a fazer as suas pesquisas. Então ele começou a ficar impressionado como São Francisco viveu, sua capacidade, o modo como se assemelhou a Jesus Cristo. Lembrava os santos dos primeiros séculos, os santos dos Atos dos Apóstolos, os santos do primeiro milênio, os padres da igreja. São Boaventura então chegou a uma conclusão. Assim como o Espírito Santo agiu no início da igreja, agiu também no primeiro milênio, continuar agindo, fazendo com que uma pessoa como São Francisco se tornasse tão grandioso diante de Jesus Cristo, e assim continuaria agindo, porque é o Espírito Santo que age na história. O Espírito Santo é que conduz a igreja nas peripécias da história. Bom, além disso, nós temos o grande exemplo de Maria.
Maria talvez tenha sido aquele ser humano que viveu uma relação mais profunda com o Espírito Santo. Ela foi fecundada pelo Espírito Santo, como nós sabemos, se tornou mãe do Salvador, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Maria esteve também em Pentecostes, no cenáculo. Então Maria, de certo modo, é um exemplo para nós da ação do Espírito Santo por um lado, mas também da possibilidade do homem de receber a força do Espírito Santo em sua vida. Maria é, digamos assim, a mulher espiritual, no sentido de que viveu uma plenitude, uma relação profunda, uma abertura completa ao Espírito Santo, dizendo a nós, digamos assim, que também nós podemos nos abrir ao Espírito Santo, assim como ela, para que Deus faça, como na vida dela, maravilhas em nossas vidas. Bom, quais são as características do Espírito Santo? Se nós pegarmos as Sagradas Escrituras, sobretudo no Novo Testamento, encontraremos diversos elementos relacionados ao Espírito Santo. Mas na carta de São Paulo aos Coríntios, sobretudo, encontramos algumas características as quais nós percebemos no interior da igreja, da comunidade, das famílias e também no nosso relacionamento interpessoal. No seio da Santíssima Trindade, nós temos o Pai, a origem de tudo, o Filho e o Espírito Santo. Santo Agostinho, no De Trinitate, ele começou a especular e a investigar qual seria a relação do Espírito Santo na Santíssima Trindade. Ele então tomou como analogia o amor. Dizia Santo Agostinho, nós temos o amante, isto é, aquele que tem a ação, aquele que é ativo numa relação, não é? Nós temos também o amado, aquele que é o motivo do amor do amante, não é? Isto é, existe o amante e o amado, aquele que recebe o amor, não é? O destino final do amor, digamos assim. Mas para que exista a relação entre os dois é necessário existir o amor. O amante, o amado e a relação, o amor. Santo Agostinho, então, conclui que o Espírito Santo é o amor. É aquele que gera a comunhão trinitária, a unidade trinitária, embora haja diferenças entre as pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. O Espírito Santo, então, é o vínculo de amor. Bom, evidentemente isso se repete também na igreja, onde existe unidade, onde existe harmonia, onde existe comunhão, existe a ação do Espírito Santo. Além disso, o Espírito Santo é aquele que nos fornece os dons. No capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo vai fazer essa comparação da igreja como um corpo. O corpo tem em si diversos organismos, cada qual diferente, cada qual com sua particularidade. Entretanto, eles não são o mesmo órgão, apesar de diferente, fazem parte do mesmo corpo. E quando um só é prejudicado, todo o corpo é prejudicado. Então existe uma certa unidade, uma comunhão, uma harmonia nas diferenças. Assim é o Espírito Santo na nossa vida. Quando nós nos aferramos a uma ideia totalitária, isto é, de que existe um padrão em que todos devem ser do mesmo jeito, não respeitando as diferenças, não agimos segundo o Espírito Santo. Entretanto, quando também achamos que cada qual pode viver individualmente sua vida, fora da comunidade, fora da família, enfim, nós não percebemos que a comunhão existe como a força do Espírito Santo, pois é uma característica sua e que ele reflete na vida eclesial. E por fim, vamos falar do Espírito Santo como aquele que gerou, né, no interior da igreja
uma sensibilidade popular muito grande, uma piedade. Lembramos aqui dos cantos, não é, do Espírito Santo, de modo especial o Veni Creator, que vai ser cantado amplamente, né, no domingo de Pentecostes. As orações de invocação do Espírito Santo que fazemos antes das reuniões, não é? Pedindo que Ele seja aquele que dirija e não nós e nossas preferências. Existem também as festas do Divino, as festas do Espírito Santo. O Espírito Santo é o santificador, não é? Então, quando nós queremos nos santificar, nós fazemos o sinal da cruz com a água, evocando a santificação do Espírito. Quando existe uma pessoa que tem um talento muito bonito, não é? Seja para música, para falar, humildade, enfim, nós falamos que essa pessoa é ungida. É uma das consequências do Espírito Santo, não é? E está associada a ele. Quando uma pessoa tem uma grande ideia ou é muito criativa, nós dizemos que essa pessoa é inspirada por Deus. A inspiração é uma das características, sem dúvida, do Espírito Santo. Bom, enfim, o Espírito Santo age na igreja sempre e de forma muito concreta. Vivemos num mundo muito materialista e por isso às vezes nós não somos capazes de perceber a ação do Espírito Santo. Percebemos apenas aquilo que é empírico, científico, ou buscamos evidências das coisas e assim não percebemos essa força invisível que age na nossa vida, que é o Espírito Santo. Muitas vezes atribuímos a nós mesmos algo que é característico do Espírito Santo. Hoje existe uma corrida muito grande para os livros, os cursos de autoajuda. E nestes cursos, em geral, dizem que a pessoa ela deve se esforçar que ela consegue. Se ela quiser alcançar algo, ela consegue. Consegue com suas potencialidades, consegue com suas capacidades, com seu estudo. Evidentemente, isso vai contra, de certo modo, a ação do Espírito, porque muitas coisas que alcançamos é dom, não nosso, mas do Espírito. Não que o Espírito Santo tire nossa liberdade e as nossas qualidades pessoais, ao contrário, ele as capacita, como fez com os santos na história, os santos que tinham capacidade, qualidades humanas evidente, mas que foram potencializadas e se tornaram grandiosos pela força do Espírito Santo.